Você comprou uma camiseta por R$ 20 e pretende vender essa camiseta por R$ 45. Quanto vai ser a margem de lucro e o markup dessa venda? Essa é uma dúvida muito comum e eu vou resolver aqui com você no Excel como fazer o cálculo dessa margem e markup, tá? E a gente vai fazer de duas formas, uma pelo lucro unitário e a outra a partir de uma fórmula direta para fazer esse cálculo. Mas para o final do vídeo a gente vai fazer uma apuração de resultado para confirmar esses cálculos, tá bom? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou disponibilizar um link para você fazer o download dessa planilha. E não esquece de se inscrever aqui no canal para você acompanhar mais vídeos como esse, tá bom? Então a gente tem um produto que custou R$ 20 e você vai vender por 45. Vamos fazer então o cálculo da margem do markup, inicialmente a partir do lucro por unidade aqui, tá bom? Então o lucro por unidade, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser igual ao preço de venda menos o preço de custo. Você vai digitar igual ao preço de venda menos o preço de custo. Célula C3 e célula C2. Dá um Enter. Então, o lucro por unidade é R$ 25. A cada camiseta que você vende, você ganha R$ 25, tá bom? Como é que a gente calcula a margem? A margem é a porcentagem de lucro sobre o preço de venda ou sobre a receita, se for em todo o lucro total, tá bom? Então, neste caso aqui, a nossa margem vai ser igual a esse lucro dividido pelo preço de venda, né? Vai dar 55,56%. Se essa célula estivesse formatado para número, ela apareceria assim, ó, 0,56, tá? Como é que você faz para transformar em porcentagem? Vem aqui em porcentagem e aumenta o número de casas, 55,56%, tá? O markup vai ser quanto? Ora, a margem deu 55%. Aí alguém pode perguntar, professor, mas eu comprei por 20 e vendi por 45. A margem não era para dar mais de 100%? Essa é uma dúvida muito comum, né? Não, porque a margem é sobre a receita e não sobre o custo. Já o markup é sobre o custo, tá? E a gente pode representar o markup de duas formas. Uma, como um número de marcação, ou seja, um número que você vai multiplicar pelo preço de custo para encontrar o preço de venda, e também como uma porcentagem de lucro sobre o custo. Vamos inicialmente fazer o cálculo como a porcentagem de lucro sobre o custo. Então, o markup aqui vai ser igual a esse lucro dividido por esse custo, tá? Que dá 125%. Vamos deixar aqui em número para você ver como faz a formatação. Se eu tivesse deixado em número, daria 1,25. Vamos transformar em porcentagem e aumentar o número de casas, ou seja, 125% de lucro, porque você ganhou R$ 25 e você investiu R$ 20, 125%, né? Mas a gente pode dizer também que o markup é um número de marcação, um número que você vai pegar e multiplicar pelo preço de custo para encontrar o preço de venda. Neste caso, então, o markup, a gente vai fazer o seguinte, vai digitar igual ao preço de venda dividido pelo preço de custo, dá 2,25. Então a gente pode dizer também que o markup, ele é um markup de 2,25. Se você pegar R$ 20 e multiplicar por 2,25, vai dar 45. Vamos fazer aqui numa calculadora, vou fazer até numa calculadora comum, tá? Então, vamos lá, R$ 20 vezes 2,25, que é o markup, vai dar 45, entenderam? Então, a gente pode representar tanto como porcentagem do lucro, markup, quanto como um número que você vai multiplicar pelo preço de custo, tá bom? Que aí vai facilitar para você para calcular para os outros números, outros produtos, tá? É muito comum no comércio fazer isso. Professor, dá para fazer esse cálculo direto, sem precisar fazer o lucro por unidade antes? Dá sim. É o que a gente vai fazer agora. A margem, você vai fazer o seguinte, você vai digitar igual a 1 menos, tá? 1 menos o quê? O custo, que é R$ 20, clica onde tem o custo, dividido pelo preço de venda. Dá um Enter, olha, 55,56%. Já está formatado em porcentagem, tá bom? E o markup, professor, como é que a gente faz para fazer o cálculo direto? Já é uma outra fórmula, vamos fazer assim, ó, vamos digitar igual ao preço de venda
dividido pelo preço de custo menos 1, tá? Aí vai dar 125%, olha. Professor, mas essas porcentagens estão corretas? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui e fazer uma simulação de um resultado de um mês, por exemplo, de venda dessas camisetas, tá? Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, para me saber que você está gostando do vídeo, tá bom? Vamos lá, digamos que você vendeu 800 unidades dessa camiseta. Quanto vai ser a receita? Quanto é que vai ser o faturamento total dessas camisetas? Se você vender a R$45, ele vai ser igual a essa quantidade, que é 800, vezes o preço de venda, dá R$36 mil. Então, se você vendeu 800 camisetas, você faturou R$36 mil. Mas aí você teve que pagar por elas, né? Se for o comércio, por exemplo, você teve que pagar para o seu fornecedor. Se for uma fábrica, você teve que pagar para a fábrica, com o custo de produzir aquelas camisetas, tá bom? Mas então, pessoal, quanto é que é o custo total? Vai ser igual a essa quantidade vezes o custo por unidade, 800 vezes 200, 16 mil, né? O lucro foi quanto? O lucro foi essa receita total, que foi 36 mil, menos o que? Menos os custos, né? Os custos de produzir ou os custos de comprar essa camiseta, tá certo? Menos 16 mil, 20 mil reais, tá bom? Aí a gente pode pegar e confirmar a nossa margem e o nosso markup, se ele está correto, se vai ser 55,56 ou 125%. Como é que a gente vai fazer para calcular a margem? Você vai digitar igual. Vamos fazer a partir do lucro. Aqui também a gente pode fazer a partir do lucro. É o lucro dividido porque é margem, então é sobre o preço de venda ou sobre o faturamento. Vamos dividir pelo faturamento, que é 36 mil. 20 mil dividido por 36 mil, olha. 55,56%, porque já está em porcentagem. Se não tivesse em porcentagem, aí iria aparecer assim, 0,56%. Transformar em porcentagem e aumentar o número de casas, 55,56%, né? A gente poderia fazer de forma direta, pessoal? Poderia também. Vamos apagar aqui, olha, você poderia fazer o seguinte, igual a 1 menos, aí no caso a gente vai pegar os custos dividido pela receita, tá aqui. Então 1 menos os custos dividido pela receita. Também vai dar 55,56%, sem utilizar esse lucro total, tá? E o percentual de lucro, percentual de markup, né? O percentual de markup, a gente pode fazer o seguinte, é igual ao lucro, agora ao invés de a gente dividir pela receita, a gente vai dividir pelos custos, que é 16 mil, 20 mil dividido por 16 mil, 125%. Aqui é a mesma coisa, se tivesse em número assim, tinha que transformar em porcentagem e aumentar o número de casas, 125%. Dá para fazer direto aqui também, professor? Dá sim, vamos delete. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a receita dividido pelos custos menos 1. Aí você vai ter 125% de margem de lucro markup, né? Ou seja, percentual de lucro sobre o custo, 125%. Dá para a gente fazer um número marcador aqui também, como a gente fez aqui, de 2,25? Dá sim. Então a gente pode fazer assim, ó. Vou até copiar o markup. Ou seja, o número que a gente vai multiplicar pelos custos ou pelo preço de custo para encontrar o preço de venda ou encontrar o faturamento vai ser igual a receita dividido pelos custos. Vai dar 2,25, do mesmo jeito, né? Se você pegar 2,25 e multiplicar por 16 mil, vai dar 36, quer ver? 2,25 vezes 16 mil dá 36 mil. Professor, como é que eu posso automatizar isso daqui para calcular a margem de lucro para vários produtos? Veja esse outro vídeo que está na tela e eu vou deixar também na descrição do vídeo um link para você fazer o download dessa planilha e ver esse outro vídeo também, tá bom?